De segundo ano. Espero que vocês estejam bem. Espero que a gente possa se encontrar em breve. Agora a gente vai para a nossa segunda aula de geografia. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal no YouTube, prestar atenção no vídeo das aulas e fazerem todas as atividades que a professora tá pedindo para fazer. É importante. A gente não tá indo na escola, mas a gente tem que continuar nossas atividades, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a vida de crianças, que é o tema do nosso capítulo, né? No capítulo 2. Então, como eu já falei algumas coisas no vídeo da semana passada, sobre os direitos e os deveres das crianças. Hoje a gente vai complementar, tá bom? Então, olha só, para recordar, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma lei brasileira. É importante a gente saber que é uma lei brasileira. E nessa lei, essa lei protege as crianças e os adolescentes. Mas nela não tem só os direitos das crianças, não. Tem, além dos direitos, nela tem também os deveres das crianças. Essas regras servem para que todos possam ter uma boa convivência. Outra lei importante é a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Olha só, o ECA é uma lei brasileira. A Declaração Universal dos Direitos das Crianças é uma lei que vale no mundo todo, tá? Então aqui agora eu vou ler alguns deveres das crianças que eu coloquei e alguns direitos. Então, deveres: respeitar todas as pessoas, ser amigo, colaborar com as atividades de casa, da escola, estudar, respeitar as regras, ter higiene, ser bondoso, saber ouvir, ter atitudes positivas e ser amável. Isso são os nossos deveres. Agora, os nossos direitos: direito à saúde, ao lazer, à educação, proteção, liberdade, dignidade, cultura, respeito, convivência familiar e comunitária e o amor. Esses deveres citados no ECA são basicamente todos os deveres que os demais cidadãos possuem de acordo com a Constituição brasileira, independentemente da idade, sexo, credo, cor da pele ou religião. O que está falando aqui? Se todo mundo cumprir esses deveres que estão estipulados, né, no ECA e na Declaração Universal dos Direitos das Crianças, e todos os direitos também forem cumpridos, a gente vai viver em harmonia. Então, para viver em harmonia, a gente tem que cumprir os nossos deveres e ter nossos direitos respeitados. Então, vamos lá. Toda criança quer ser feliz. Você já parou para pensar nas coisas que o fazem feliz? Será que o que faz você feliz é o que faz feliz todas as crianças da sua escola? As crianças brasileiras são felizes pelo mesmo motivo que as crianças de outros países, como a China ou a África do Sul? O que faz as crianças felizes hoje é o mesmo que fazia as crianças de antigamente felizes? O certo é que toda criança possui necessidades básicas para viver, seja no Brasil ou em qualquer parte do mundo, seja hoje ou antigamente. Toda criança precisa, por exemplo, de alimentação, roupa e um local para morar. Mas é preciso muito mais para uma criança crescer feliz, saudável e segura. Ter uma família para educá-la e amá-la e amigos que a ajudem. Respeitem e compreendam o jeito de ser de cada um. Contribui para que uma criança possa crescer se sentindo feliz e protegida. A primeira parte, gente, do texto, o que está falando? Se as coisas que fazem a gente feliz
são as mesmas coisas que fazem as outras pessoas felizes. Se todo mundo é diferente, nem sempre. Às vezes o que vai me fazer feliz não vai fazer o outro feliz. A gente não aprendeu que todo mundo é diferente, que não existe ninguém igual? Então, do mesmo jeito que a gente aprendeu que as pessoas são diferentes, o que vai fazer as pessoas felizes também vai ser diferente. Mas tem algumas coisas que são básicas, né? Que todo mundo precisa, que é de alimentação, ter moradia, ser amável, ter roupa para usar. Então, tem coisas que vão ser iguais, mas tem coisas que vão ser diferentes. A cultura vai influenciar no que vai fazer uma criança do Brasil feliz e o que vai fazer uma criança na China ou na África do Sul feliz. Então, algumas coisas mudam e tem algumas coisas que são básicas para todo mundo. Antes de seguir, leia o poema As Crianças Têm Direitos. Todos os dias, uma criança suspira calada e sente esperança de um dia encontrar um lar para viver e também comida, escola e lazer. Todos os dias, uma criança contente agradece por ter presente amigos, família, alguém para lhe cuidar, pessoas companheiras que lhe ensinam a amar. Todos os dias, uma criança esperta descobre novidades que a liberta. Pela educação, sempre há novidades para conhecer, muito aprendizado, convivência e saber. Pensando nas crianças, identifique no texto 3 direitos que devem ser respeitados para que elas cresçam com alegria e segurança. A gente vai voltar lá no texto. Então, olha aqui, ó. Toda criança, todos os dias, uma criança suspira calada e sente esperança de um dia encontrar um lar para viver. Então, é o quê? Moradia e também comida, alimentação, escola, educação e lazer. Pessoas companheiras que lhe ensinam a amar, proteção, amor. Pela educação, sempre há novidades para conhecer, muito aprendizado, convivência e saber. Então, educação de novo, direito à convivência e à proteção. Então aqui, ó, a gente colocou direito à moradia, direito a ser protegida, direito à educação e direito à alimentação. Na página 36, vocês vão fazer uma ilustração de um momento que você se sente amado, protegido e feliz. E em seguida, vocês vão colocar uma legenda. E o que é legenda? Legenda é uma frase que eu vou escrever para identificar o meu desenho. Então, eu faço o desenho e escrevo a frase sobre o que eu fiz aquele desenho. Quando a pessoa olhar o desenho, ler a frase, ela vai entender perfeitamente o que está ali. Então, olha só. Eu me sinto protegido, amado e feliz quando eu estou perto da minha família. Eu coloquei esse exemplo aí. Não é necessário você colocar igualzinho o meu, não. Eu só coloquei para dar uma ideia para vocês, tá bom? Marque um X nas imagens que retratam crianças tendo seus direitos atendidos, né? Então, olha só. No primeiro, a criança está tendo o direito à alimentação. No segundo, o direito à educação. No terceiro, tem algum direito sendo atendido? Não. A criança está catando lixo, não tem nenhum direito sendo atendido. E na última, o direito a uma moradia. Então, a primeira, a segunda e a última. Página 37. Direitos e deveres. A felicidade de todos os seres humanos depende, entre outras coisas, do amor e do cuidado de amigos e familiares. Porém, felicidade não tem o mesmo significado para todo mundo. Você já passou por uma situação na qual você queria fazer alguma coisa e as outras pessoas queriam fazer outra? Você já se sentiu triste enquanto outras pessoas pareciam felizes? Sabemos
que é normal interesses diferentes gerarem conflitos. Assim, para facilitar a convivência entre todos, foram estabelecidos direitos e deveres para que todos vivam em harmonia. Então, se eu quero fazer alguma coisa e meu coleguinha quer fazer outro, eu vou respeitar a vontade dele e ele vai respeitar a minha. A gente pode brincar um pouquinho com a brincadeira do coleguinha e depois brincar um pouquinho da minha brincadeira. E aí a gente vai estar se respeitando e vai viver em harmonia. As crianças também têm direitos e deveres que devem ser respeitados e cumpridos na escola, em casa e em qualquer espaço que ocupem na sociedade. Mas será que todas as crianças sabem o que são direitos e deveres? Então vamos refletir um pouco. As crianças só têm direitos e os deveres. Os deveres são um outro lado dos direitos. Por isso, as crianças e adolescentes devem botar na cabeça que viver é manter esse equilíbrio. Por exemplo, o direito à vida e à saúde traz o dever de não colocar em risco sua vida e sua saúde. O direito a uma nacionalidade traz o dever de cumprir as leis de sua nação. O direito a estudar traz o dever de comparecer à escola e se empenhar nos estudos. Não esqueçam, gente, mesmo a gente não estando indo na escola, a gente tem que empenhar nos estudos. O direito a uma família traz o dever de obedecer aos pais e responsáveis. E assim por diante. É muito claro, a todo direito corresponde um dever. Olha só, o que é direito? O que é dever? Dever é o que eu tenho que fazer para conviver bem. E direito? Direito é o que as pessoas têm que fazer por mim. Então, eu cumprindo os meus deveres e as pessoas respeitando os meus direitos, a gente vai conviver muito bem. Declaração dos Direitos Humanos. Assim como as pessoas, os países também têm interesses diferentes uns dos outros. Por isso, os direitos e deveres das pessoas variam de acordo com o país onde vivem. Infelizmente, em alguns momentos da história, isso acabou provocando alguns conflitos entre regiões. Desse modo, para promover o respeito nas relações entre as pessoas e entre os países, em 1948 foi divulgado um documento com os direitos universais de todos os seres humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse documento, gente, ele fala dos direitos de todo mundo. Então, se todo mundo respeitar esses direitos, todo mundo vai viver em harmonia, apesar das diferenças. Respeitando os direitos, a gente vive em harmonia. Os direitos humanos são uma importante ferramenta de proteção a qualquer cidadão no mundo. Direitos humanos, então serve para todo mundo. Para que as pessoas se relacionem sem conflito, é preciso existir regras. Então agora essa aqui vocês vão fazer essa semana. O que vocês vão fazer? Vocês vão pensar para as pessoas se relacionarem sem conflito. As regras têm que discutir o interesse de alguns, garantir os direitos de todos, privilegiar apenas uma pessoa ou proibir o jeito de ser das pessoas. Aí vocês vão marcar a opção certa. Na 4, vocês vão citar 3 deveres que toda criança tem que cumprir em cada um dos locais. Em casa, na escola e no bairro. Não é direito, gente, é dever. É o que você tem que fazer em casa, na escola e no seu bairro. Na ponta do lápis. A gente já falou, né? É pra gente conversar sobre o que é direito e o que é dever. Direito é o que eu tenho, né, que receber, e dever é o que eu tenho que fazer para poder a gente
conviver em harmonia. Vocês vão construir um cartaz apresentando os direitos e os deveres das crianças na escola. Como a gente não está indo na escola, como que vocês vão fazer para compartilhar esse cartaz? Vocês vão postar nas redes sociais. E aí a gente vai poder compartilhar com as outras pessoas, tá bom? Em 1959, foi criado um documento conhecido como Declaração Universal dos Direitos das Crianças, que apresenta 10 princípios dos direitos na fase da infância. Conheça a seguir quais são esses direitos. Direito à igualdade. Então, o direito que fala que todo mundo é igual, independente da raça, religião ou de onde que nasceu. Direito a ter uma especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social. Então, a criança tem que ser protegida. Direito a ter um nome, uma nacionalidade, que consta lá no nosso certidão de nascimento. Quando o papai e a mamãe já vão no cartório e façam a nossa certidão de nascimento, eles já estão dando a gente esse direito, né, de ter um nome e a nacionalidade. O direito à alimentação, a moradia e assistência médica adequada para a criança e para a mamãe. Assistência médica, a gente não precisa de ser plano de saúde. Pode ser uma assistência médica pública, né? O governo tem que garantir uma assistência médica adequada, tanto para a mãe quanto para a criança. Direito à educação e a cuidados especiais quando a criança é deficiente, tem alguma dificuldade. Direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. Direito à educação gratuita e ao lazer infantil. O que é educação gratuita? Quando o papai e a mamãe não têm dinheiro para pagar a escola, a gente vai estudar numa escola pública. E ao lazer é o que? É passear, é brincar, divertir, né? Direito a ser socorrido em primeiro lugar em caso de catástrofe. Se tiver algum acidente, igual teve várias inundações com as chuvas, né, no começo do ano, as crianças elas têm prioridade para serem atendidas. Direito a ser protegida contra o abandono e exploração do trabalho. Criança não pode trabalhar e contra o abandono, a mãe não pode simplesmente abandonar a criança, né? Se ela fizer isso, ela pode ser presa. Direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos. Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. As crianças e os adolescentes brasileiros têm um estatuto. Estatuto é um conjunto de leis que estabelece critérios para que eles possam viver essas fases da vida com segurança. Mas e aí? Até quando que uma pessoa é uma criança e adolescente? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança é até quando ela faz 12 anos, antes de completar 12 anos. Então, a partir do dia que ela completou 12 anos, ela passa a ser adolescente. E aí ela vai até 18 anos. Então, ela é criança de 0, né, até quando o dia que ela completa 12 anos. A partir do dia que ela completou 12 anos até 18 anos, ela vai ser adolescente. O ECA, criado em 1990, é um conjunto de determinações para garantir que as crianças e os adolescentes tenham condições dignas de vida. Nele consta a obrigatoriedade da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Estado, ou seja, o governo do país, de garantir direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, ao respeito, à liberdade, à dignidade e à convivência familiar e comunitária. O que acontece? Criança não consegue sobreviver sozinha. Então, é obrigação dos pais, da família,
da sociedade e do governo garantir todas as coisas que as crianças precisam para crescer com saúde e dignidade. Agora, na atividade 5, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler o texto e em cada frase do texto tem uma palavra escrita em azul. Essa palavra é a palavra que vocês vão procurar no caça-palavras e circular. Então, toda criança tem o direito de brincar, toda criança tem o direito de ter uma alimentação saudável, toda criança tem o direito de ter uma família, toda criança tem o direito de ter respeito, toda criança deve ter acesso à educação, toda criança tem o direito à vida, toda criança tem direito à saúde, toda criança tem o direito à segurança, toda criança tem o direito à liberdade. Então, olha só, quais são as palavras que vocês vão procurar no caça-palavra? Brincar, alimentação, família, respeito, educação, vida, saúde, segurança e liberdade. Depois, vocês vão completar a frase sobre o direito das crianças de estudar. Frequentar a escola é importante porque, além de aprender a ler e a escrever, o estudante, que mais que vocês têm na escola? Que mais de coisa boa que tem lá na escola, além de aprender a ler e escrever? Então, vocês vão completar a frase. Não tem o certo nem o errado, cada um vai fazer a sua. Depois, vocês vão ligar as necessidades básicas das crianças aos objetos que representam essas necessidades. Então, olha só. Quais objetos que representam a necessidade de estudar? Vocês liguem. Quais os objetos representam a necessidade de brincar? Liga. Quais objetos representam a necessidade de ter uma boa alimentação? Liga. Os direitos não respeitados. Apesar da Declaração dos Direitos das Crianças, infelizmente, nem sempre os direitos são respeitados. Algumas crianças são abandonadas ou maltratadas, ou têm de viver longe da família, ou nascem em situação de pobreza e ficam com a alimentação comprometida. Há ainda as que não têm respeitado o seu direito de frequentar a escola ou de brincar, pois precisam trabalhar para ajudar no sustento da família. Gente, mas se existe a lei, por que ainda existe tanta criança que tem os direitos que não são respeitados? Porque a fiscalização não é tão severa e nem a punição. Então, não tem aquela fiscalização rígida. E, às vezes, a pessoa não é punida. Então, ela acaba fazendo, abandonando a criança. Tá bom? Para tentar diminuir os fatores que possam comprometer o desenvolvimento pleno de uma criança, foi criado em 1946 o UNICEF. Mesmo com a existência de documentos, que registram os direitos da criança, nem sempre os direitos são respeitados. Observe as imagens. Olha a criança, o que as crianças estão alimentando? Elas estão alimentando de coisa que está na rua, no lixo. As outras, olha como que elas estão dormindo. Tem 3 em cima de um pedaço de um colchão. Elas são tortas, elas não estão bem aconchegadas ali, Tem um menininho trabalhando, carregando um saco de capim. E tem uma família morando debaixo de uma cabana feita com coberta, Então, vocês vão identificar um direito que não está sendo respeitado em cada imagem, vão escrever o que na imagem 1 não está sendo respeitado, o que não está sendo respeitado na imagem 2, na imagem 3 e na imagem 4, tá bom? Na página 45, o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar o estado da Paraíba no mapa do Brasil e vão colorir. E por que vocês vão colorir o estado da Paraíba?
Porque foi o primeiro escritório da Unicef no Brasil. Foi onde foi instalado o primeiro escritório da Unicef no Brasil. Foi na Paraíba. Então, vocês vão pintar de verde o estado da Paraíba, tá bom? Até a próxima. Beijos. Tô morrendo de saudade de vocês. Muitos beijos e um abraço bem apertado.